Olá, gente, tudo bem? Eu sei que o dia hoje está meio barulhento, mas mesmo assim eu vou fazer esse vídeo. O som estava um pouco saturado agora, acho que melhorou, né? Eu estava falando muito perto do microfone. Então, gente, esse vídeo de hoje é para a gente discutir, né, se realmente existe uma oposição entre fé e razão, né? Se existe realmente se essa acusação que o humanista secular ou que o ateu, o cientista faz contra a fé, se ela procede, a saber, que a fé ela é incompatível com a razão, né? Então, o humanista secular ele fala que a razão nada tem a ver com o êxtase místico, com a fé, né? Nada tem a ver com a contemplação espiritual, né? São coisas que segundo essa perspectiva, são completamente opostas, excludentes mutuamente. Fé e razão, né? Êxtase místico, razão, né? Agora, essa definição de êxtase místico, realmente existem alguns êxtases místicos que são totalmente irracionais, que são totalmente onde a pessoa está completamente não está de posse de si mesma, digamos assim, né? Então são estados alterados de consciência em que aparentemente a pessoa realmente está desconectada da razão ou está fora de si, né? Não está de posse de seu juízo, de sua razão. Mas isso pode ser um preconceito também, pode ser um julgamento, né? Preconceituoso, né? Quer dizer, quem é que pode falar sobre o estado, as condições, sobre o contínuo mental, né, de uma outra pessoa, se você não está na pele dela, né? Então, mas muitos humanistas seculares e ateus vendem essa imagem de que a fé nada tem a ver com a razão. E isso começa até mesmo dentro da Igreja Católica, dentro da escolástica, né? Embora no início da escolástica Tomás de Aquino tenha dito, e todo o seu trabalho teológico foi um esforço monumental de demonstrar que fé e razão estão em perfeita harmonia, né? E ele considerou como razão, né, ou como o grande esforço de construção de um conhecimento racional Aristóteles, e vai tentar conciliar Aristóteles com a fé cristã, né? E ele, acredito eu, que ele teve muito sucesso, mas também, né, claro que essa empreitada teve também muitos equívocos. Mas, de qualquer forma, né, é bastante louvável a figura de Tomás de Aquino, considerado um dos doutores da Igreja, né, católica. Mas eu até entendo o humanista secular. A gente tem, às vezes, um esforço de tentar compreender o próximo. Eu, por exemplo, não compreendo, né, por que se considera a fé como uma coisa, uma atitude oposta à razão. Eu não compreendo isso e vou explicar por quê, né, no decorrer da minha exposição. Espero que eu seja elucidativo, que as minhas palavras possam, né, lançar uma luz totalmente nova, né, para aquelas pessoas que estão confusas com isso. Mas assim, eu tento compreender o humanista secular. Ele está tentando se afastar da religião e salvaguardar a liberdade acadêmica, né? E é isso que acontece, porque realmente o religioso ele é muito intransigente. Existem pessoas fanáticas dentro da religião, né, que tentam, de uma certa forma, refrear o livre pensamento, ou seja, a liberdade de pensamento e o livre exame e a liberdade científica, a liberdade acadêmica, né? Quer dizer, o academicista, o estudioso, o cientista, né, o intelectual, ele precisa ter liberdade, né, para construir o conhecimento, né, sem limitações, sem crenças limitantes e coisas assim, né? Então eu até entendo que ele acha que o ateísmo, o ceticismo e a dúvida, né, garantam essa liberdade acadêmica que ele tanto almeja, né? E a gente sabe que realmente os religiosos são fanáticos, tem muitos religiosos fanáticos. Não podemos colocar todas as religiões no mesmo saco,
Mas realmente o que a gente está vendo, ainda mais agora, né? Eu não quero entrar em política aqui, né? Mas a gente está vendo aí que vai ter o segundo turno e os evangélicos, eles têm muito poder, eles podem decidir uma eleição presidencial, eles podem, né, decidir quem vai ser o presidente da República. E é uma coisa assustadora, realmente, né? Eu até entendo que as pessoas estejam assustadas com a religião. Mas, né, e também com o mau exemplo, né, que os evangélicos estão dando, mas não apenas os evangélicos, que o brasileiro, de um modo geral, independente se é católico, ateu, né, o brasileiro realmente está, digamos assim, normalizando, tratando como coisa natural ou internalizando já, se acostumando com coisas absurdas, racismo, preconceito, esses discursos de ódio, né? E, infelizmente, a religião está do lado do mal, né? Atualmente. Né? Mas é porque quando eu olho para a religião, eu vejo o potencial que ela tem, do que ela pode vir a ser quando eu estudo o discurso de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras de Buda, né, e desses grandes, né, educadores da humanidade. Eu acho que a religião sã, ela tem que partir daí, dos verdadeiros educadores da humanidade, dos verdadeiros mestres espirituais. Né? Então, se a gente se guiar pelas palavras de Jesus e não pelas palavras desses religiosos, né, a gente pode ter uma ideia maior da contribuição que a religião sã e da própria importância que a religião sã teria. Né? A religião faz muita falta mesmo, né? Porque a gente está vendo aí pessoas que estão achando... por que acham tudo isso normal? Por que acham discurso de ódio uma coisa normal? Por que acham fake news uma coisa normal? Porque a religião está tratando isso como normal. Mas duvido que Cristo tratasse isso como normal, duvido que Buda tratasse isso como normal. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de ver a religião como uma inimiga. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, gente. Embora eu dê razão, em parte, ao humanista secular, nós temos que entender o seguinte: o humanista secular também não é exatamente, como é que eu poderia dizer, um santo. Né? Também não cuidado com essa perspectiva um tanto quanto maniqueísta de ver a religião como mal, né? E o pensamento secular, liberal, ateu, materialista como sendo bem. Não é bem assim, tá? Não é assim. Embora eu até concorde que o cristão deve ser exemplo, muito mais do que qualquer outro. O cristão realmente deveria ser exemplo. Né? E Swedenborg fala que a religião é o coração e o pulmão da sociedade. Né? Então, se a religião falha, entendeu? Nós estamos em grave perigo de decadência civilizatória. Né? Então, urge não acabar com a religião, mas reformar a religião. Né? Então, mas isso eu acredito que é uma coisa que quem vai fazer é, né, o próprio Deus. Né? Eu tenho essa fé. Né? Mas, enfim, eu não vim falar da minha fé necessariamente. Eu vim justamente debater uma coisa racional. Será que realmente a razão, né, e a fé se opõem? Né? Gente, olha, a parte essa questão, né, da culpa que tem a religião e dos maus cristãos e o mau exemplo que eles dão, né? Agora a gente vai ver também o lado da ciência do humanista secular e... Né, que também não é essa santidade toda, não. Né, porque quando o humanista secular fala que a razão é incompatível com a fé, ou que a fé, no caso, é incompatível com a razão, né, isso tem uma coisa política nisso, tem uma luta de poder nisso também. Né? Na verdade, o que ele está querendo é fazer prevalecer a sua visão. E o meu ponto de vista, a minha cosmovisão está de acordo com a razão. Já a cosmovisão religiosa não está. Então, isso tem uma tentativa também de calar a religião. Né? É uma coisa política, isso. Né? E isso é uma grande armadilha. E, nesse sentido, nós podemos dizer que o humanista secular, né, embora eu acho que a religião mereça muito mais crítica do que qualquer outro grupo social humano, né? Mas eu vou me centrar nisso porque ninguém está falando disso. Né?
O humanista secular também tem, né, a sua artimanha, ele também tem as suas armadilhas, né, para fazer prevalecer a sua visão, né, e também para fazer com que o seu pensamento, a sua cosmovisão, se torne hegemônica, né, porque nós vivemos num contexto democrático, claro, isso é muito bom, e as ideias, quer dizer, as perspectivas, as cosmovisões, né, o embate se dá no nível do livre mercado de ideias, né, que vença o melhor, né, numa democracia é assim, aquele que vença o melhor. E então isso é uma coisa assim, é uma disputa política isso, né, uma disputa por espaço, é uma disputa por, digamos assim, quem vai prevalecer e qual a cosmovisão que vai prevalecer, né? Isso é uma coisa do ser humano, né? O religioso é até pior nisso, né? Em vários aspectos, mas nós não podemos também achar que, né, o pensamento secular, o pensamento ateísta, né, é essa coisa tão maravilhosa, né? Então, em primeiro lugar, eu anotei aqui, eu fiz um esquema para eu não me perder. Desculpa. Então eu fiz um esquema aqui para não me perder. Quando o humanista secular ele opõe a fé à razão, na verdade ele não está sendo sincero e não está sendo exato, né? Ele não está sendo, digamos assim, honesto intelectualmente, vamos colocar assim, né? Porque o que ele está chamando de razão, o que o humanista secular chama de razão, é evidências empíricas. São as chamadas evidências empíricas, né? Então, eu não acredito em Deus porque eu não posso ver, né? Então, a evidência empírica de que Deus existe é a evidência racional da existência de Deus, no caso, como a razão, o racional está subsumido ao empírico, né? Então, a prova de existência de Deus seria ele aparecer diante de mim aqui agora, né? Tipo o Yuri Gagarin, estou aqui no espaço, o primeiro homem que orbitou ali no espaço, né? Eu estou vendo aqui as estrelas, estou vendo as constelações, estou vendo o planeta Terra, estou vendo a Lua, mas não estou vendo Deus, né? Ou seja, é essa ideia de que o que eu vejo com os meus sentidos, de fato existe fora de mim. É uma visão. Esse conceito, essa noção de razão é tirada do senso comum. É uma ideia do senso comum. Na verdade, ela nunca foi defendida por nenhum filósofo, a não ser no século XX, por chamado positivismo lógico, Círculo de Viena, né, que só tem sentido aquilo que se refere, o signo que se refere a algo que eu posso perceber pelos sentidos, né? Então, o sentido, né, o significado de um significante, ele é reduzido a corresponder a algo fora de mim, que eu posso perceber pelos sentidos. Isso é uma visão muito contemporânea de razão. E construída, né? É uma coisa construída culturalmente. Quer dizer, quando a gente fala de razão, os gregos já falavam do logos, da razão, mas o que os gregos chamavam de razão não tinha essa noção de evidência empírica, né? Mesmo um Immanuel Kant, né, ele vai escrever sobre a razão pura. O que é a razão pura? É a razão totalmente purificada ou separada de determinações empíricas. É uma razão não empírica, né? É uma razão totalmente, né, depurada, né, de determinações empíricas. Então, nesse aspecto, né, ele vai fazer a distinção entre o juízo analítico e o juízo sintético. O juízo analítico é aquele cujo predicado já está no sujeito, ou seja, ele surge da mera análise de conceitos, né? Isso é a própria atividade da filosofia, é clarificar conceitos pela análise, né? Então a filosofia ela é analítica por natureza. E o pensamento sintético é aquele em que tem algo de novo, né? Que você tem ali o raciocínio indutivo, você tem coisas que são tiradas da empiricidade, né? Só que tem uma coisa, o raciocínio sintético, por ser a posteriori, ou seja, por depender da experiência empírica,
ele só produz juízos contingentes, ao passo que o juízo analítico, que é a priori, ou seja, que não tem determinações empíricas, só essa forma de analiticidade, só essa forma de juízo, o juízo analítico a priori, que realmente constrói juízos que são universais e necessários. Tá? E, portanto, o conhecimento firme só pode ser, e sólido só pode ser construído por meio de juízos analíticos a priori, ou seja, sem determinações empíricas. Né? Então, o conceito de razão, né, do humanista secular ignora completamente a distinção entre juízo analítico e a priori, que você vê em Kant. Né? Então, por aí a gente já se vê. Mas eu, assim, tanto é que Kant, né, como a ciência utiliza, né, o método experimental, né, ou seja, da empiricidade, da empiria, né, e é nessa época que também surge o empirismo, né, que é essa filosofia radical nessa questão de que o conhecimento só vem pelos sentidos, né, e não existem ideias inatas, uma negação completa do racionalismo, né, de Descartes. Então, nessa onda, né, que surge... Eu ia falar uma coisa, essas ideias, a gente entra em coisas tão labirínticas que, se você não tiver um fio de Ariadne, você pode se perder nessa coisa toda, né? Tá, porque como é o juízo analítico a priori que gera conhecimento universal e necessário, como é possível a ciência, né? Porque como é que você pode construir algo de firme na ciência se a ciência é basicamente experimental, empírica, né? E, por outro lado, na época tinha o sucesso que a física, a mecânica de Newton tinha feito, né? A mecânica de Newton toda ela é empírica. E, no entanto, ela é algo muito firme, muito correto, né? Então, como é possível, né, a ciência ser um conhecimento sério se ela não utiliza o analítico a priori, mas, pelo contrário, o sintético a posteriori, né? Então, aí, no final das contas, né, o Kant ele é obrigado a ter que inventar algo como um sintético a priori, né? Então ele troca a questão como é possível a ciência por como é possível o sintético a priori. Né? Bom, mas isso é uma coisa muito técnica, né? Eu não vou me estender mais nisso daí, porque isso como muita gente sabe, eu sou professor de filosofia, então para mim é muito simples debater essas coisas. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que, num certo sentido, o humanista secular, né, ele, quando fala que não existe nenhuma relação entre fé e razão, e define razão como evidências empíricas, ele, de uma certa forma, está enganando as pessoas, está sendo desonesto, tá? Está usando de um recurso, ele usa de seu conhecimento e de sua inteligência, de uma certa forma, para o mal. Né? Então, o humanista secular ele está utilizando, num certo sentido, a sua inteligência para o mal, porque ele sabe que as pessoas não têm base em filosofia para se defender de uma declaração do tipo: não existe relação entre ciência e fé. Né? Então, porque é uma coisa muito técnica para você entrar nessas considerações. Né? E se você pegar, por exemplo, o conceito grego de razão, vamos pegar os estoicos. Né? Os estoicos eles não viam a razão como a gente vê hoje num método pautado no cálculo e na lógica, como a gente vê no dicionário de Hilton Japiaçu, né? O dicionário filosófico de Hilton Japiaçu. Não, os gregos, por exemplo, a filosofia estoica, os estoicos, viam a razão como um equivalente, o logos, o verbo. Né? O verbo é uma coisa mais da tradução do evangelho, né? Do grego koiné, da palavra logos. No princípio era o verbo, né? O logos, que São Boaventura traduziu como verbum em latim, né? Mas a filosofia estoica ela considera o logos como a lei,
né? Então os estoicos acreditavam que há uma ordem no cosmos, né? Existe uma ordem, uma lei universal, né? E a felicidade, a eudaimonia, é alcançado quando você adequa a sua existência a esta lei, né? E isso para eles é viver segundo a razão e segundo a natureza, né? Então viver segundo a razão e segundo a natureza, né? E portanto viver segundo a virtude, porque essa lei, né, é você viver segundo a virtude, né? É uma coisa parecida até com aquela noção de Tao chinesa, do taoísmo, né? Como sendo a ordem natural das coisas, né? Então os estoicos, eles falam que se você não vive segundo a ordem natural das coisas, segundo a lei, segundo a razão, né, que é também viver segundo a virtude, porque para eles essa lei e essa razão, né, elas estão profundamente expressas, né, nas virtudes em oposição aos vícios morais, né? Então, viver segundo a moderação, segundo a coragem, segundo a paciência, né? Segundo a hospitalidade, né? Quando você pratica a virtude, você está vivendo segundo a natureza e segundo esta lei universal que os estoicos chamam de logos, ou razão, né? Então você, consequentemente, quando você adequa a sua existência, né, a esta lei, você está adequando a sua existência à razão, porque esta lei, o logos, é razão, né? Que é a tradução para o português da palavra logos, vamos colocar assim. Então note que o conceito estoico de razão é completamente diferente dessa noção de razão enquanto evidência empírica e enquanto método pautado no cálculo e na lógica, né? Então, por exemplo, o Círculo de Viena e os positivistas lógicos, né, eles dizem que só tem sentido aquilo que se remete a algo sensível, algo que pode ser percebido pelos sentidos, né? E só tem sentido aquilo que é demonstrado matematicamente. Isso é uma coisa que vem já desde David Hume, né? Mas essas coisas têm evidência empírica? Qual é a evidência empírica de que tudo tem que ter evidência empírica, né? Então ele está falando uma coisa que não tem evidência empírica. Então a própria teoria deles é a negação dela mesma. Ela é um contra-exemplo dela mesma, né? Então todo esse pensamento moderno, não, contemporâneo no caso, pós-moderno, né? Ele é um contraditório e até soa em vários momentos contra-racional, irracionalista, né? Curiosamente, eles que falam tanto de razão, eles que criticam tanto a religião, dizendo que a religião não está de acordo com a razão, eles mesmos, em muitos momentos, né, embarcam, né, na nau do absurdo, né? Então, gente, dando continuidade ao que eu estava falando, vamos falar de Platão, né? Porque eu costumava fazer uma distinção entre razão e raciocínio, né? Uma coisa é o raciocínio, outra coisa é a razão. Mas, afinal de contas, raciocínio é razão? Não, o raciocínio não é necessariamente razão e razão não é necessariamente raciocínio. Na verdade, existem duas modalidades de pensamento racional. Existe a razão, né, intuitiva ou intuicional e existe sim a razão raciocinadora. Então, o pensamento racional, né, o pensamento racional, ele subdivide em, né, raciocínio e intuição. Né? Raciocínio é quando você, né, deriva juízos a partir de outros juízos, através da analiticidade, né, através da análise de conceitos e ideias. Né? E já o que é a intuição? É a apreensão imediata do objeto do conhecimento. Né? Então, em que sentido, então, razão não é necessariamente raciocínio? É que a razão não se limita ao raciocínio. Entendeu? Mas a razão, inclusive, existe a intuição intelectual, que a gente vai ver quando falar de Platão. Né? A intuição intelectual, segundo Platão, ainda é mais elevada do que o raciocínio. Porque Platão concebe, né, a verdade como reminiscência.
e como descoberta. Os gregos já falavam da verdade como descoberta. A gente vai ver em Heidegger, né, que ele relembra esse conceito de verdade, aletheia, como descoberta, né? Então, e Platão vai falar que essa descoberta se dá por meio da reminiscência, é uma redescoberta, na verdade, né? Porque Platão acreditava na pré-existência da alma, né? E que a alma, antes de entrar no corpo, ela contemplava todas as verdades e depois ela esquecia tudo na hora de entrar no corpo, quando ela perdia suas asas. Isso está no Fedro do Platão, né? Quando ela perdia suas asas, se tornava leviana, perdia suas asas e entrava no corpo e esquecia tudo. E que todo o trabalho de conhecimento, né, de construção de conhecimento, é um trabalho de relembrar, de reminiscência dessas verdades que estão dentro da alma. Então, para Platão, a verdade não vem pelos sentidos. A verdade vem pela descoberta de forma interna. A verdade está dentro de nós. É nesse sentido. Né? Isso não é subjetivismo, não. Tá, gente? Embora o subjetivo se refira ao mundo interno, ao sujeito, e o objetivo se refira ao mundo externo, ao sujeito. Mas essas palavras, elas são traiçoeiras, por isso a gente não vai usar muito elas, tá? Então, gente, agora falando desde o princípio, né? Platão dizia que havia basicamente quatro níveis da ascensão da alma, né? Rumo ao conhecimento da verdade, né? E que a alma começa ali pela eikasia, né? A eikasia é uma palavra do grego que quer dizer simulacro. Então, a eikasia assim, é a mera crença costumeira. É crer numa coisa pelo hábito inveterado de crer naquilo, entendeu? É quando você acredita em algo sem qualquer motivo, você internalizou, você acha que é assim porque todo mundo acha que é assim. Né? Então é o mero simulacro, é você acreditar numa coisa cegamente, né? Simplesmente pelo hábito inveterado de acreditar naquilo, porque todo mundo acredita naquilo, porque aquilo é um ídolo, né? Enfim, ninguém questiona aquilo, então você também acredita. Já um nível um pouquinho mais elevado, mas ainda está dentro do senso comum. Nós estamos aqui no domínio do senso comum, né, que se opõe à episteme, à ciência, ao conhecimento propriamente, né? Quer dizer, o simulacro, a mera crença e opinião, o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Isso aí tudo isso é senso comum, né? O nível um pouco mais elevado, mas que ainda está dentro do senso comum, do achismo, né, da crença costumeira, é a pistis. Isso é interessante, a pistis, né? Pistis tudo que a gente adquire pelos sentidos, né? A pistis, inclusive, é a tradução da palavra hebraica emuná. Se a gente pega lá a palavra emuná, ela aparece aproximadamente 5 vezes no Velho Testamento, né? E é traduzida por fé. No caso da Septuaginta, ela é traduzida como pistis, né? A palavra emuná, a palavra pistis, portanto, é a tradução equivalente no grego koiné para emuná do hebraico, ok? Do hebraico veterotestamentário. A palavra emuná, ela representa realmente uma fé meio cega, assim, entendeu? Sabe? Aquela fé das criancinhas, né? Que aprendem as coisas assim através de histórias, de fábulas, né? Então elas vão internalizando. Era a antiga educação, inclusive dos gregos, através das lendas, das fábulas. E é assim também no início, com o processo de educação dentro da religião, né? Porque a Bíblia também não deixa de ser um livro, né? Não deixa de ser mito, né? No sentido não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido do estilo, né? Que a Bíblia ela ensina. Ela é um livro que utiliza uma pedagogia que era muito cara aos antigos, né? Que é através de histórias e fábulas, através de histórias, né? Ela educava o jovem e a criança e o jovem, no caso, né? Nos valores morais, espirituais, né?
e era considerado conhecimento de memória. Emanuel Swedenborg chama isso de conhecimento de memória. Né? Então, voltando a emuná. Emuná realmente é aquela fé da criancinha, aquela fé que acredita meio cegamente, é uma fé meio ceguinha, realmente é verdade. Eu tenho que concordar. Só que é interessante, né, que Platão tenha colocado esse segundo nível como pistes, a confiança cega nos sentidos. Né? Porque essa confiança que o humanista secular tem na empiricidade, na empiria, né? E nas evidências empíricas, essa confiança que ele tem nas evidências empíricas é emuná. Quer dizer, o humanista secular ele critica tanto o religioso, né, que a fé não tem razão, que a fé é contrária à razão. Mas quando ele define razão como evidência empírica, ele está partindo do pressuposto de que tudo que nós percebemos pelos sentidos existe de fato fora de nós, e mais, ele acredita que essas coisas, né, essas coisas supostamente fora de nós, elas são tal como, né, elas se apresentam, elas são tal como a representação sensível, né? Que a representação sensível, no caso, né, é aquele realismo ingênuo, é um realismo extremamente ingênuo do senso comum. Né? Então, Platão vai chamar isso de pistes, que é a tradução da palavra emuná, fé. Então, essa fé nos sentidos é uma fé cega. Ela não tem qual é a razão para você acreditar que, né, as coisas que nós percebemos pelos sentidos realmente existem e porque, né, qual é a razão para a gente acreditar que elas correspondem às coisas, que as ideias empíricas, a representação empírica, ela corresponde às coisas mesmas, né? Ou a coisa em si, se é que nós podemos falar assim, né? Que na verdade Kant vai dizer que isso é incognoscível, mas enfim, isso é um debate que a gente não vai entrar agora. Né? Então nós não temos nenhuma razão para acreditar que evidências empíricas provam alguma coisa. Não há nenhum argumento, nenhuma razão para isso. A não ser o fato de que, né, o que eu percebo pelos sentidos me é muito convincente. Mas Descartes dirá, né? Mas no sonho também eu vejo coisas muito reais. Né? Não quer dizer que as coisas do sonho existem, que a representação onírica corresponde a algo que realmente, a coisa em si, ou que corresponda às coisas, né? Aquilo que a gente ingenuamente poderia chamar de fatos. Fatos. Se é que isso existe, fatos, né? Eu acho que até existem, né? Mas a noção de fatos aí, ela fica muito diluída, fica muito bem alterada. Eu acredito que os fatos existem. Descartes dirá: 2 mais 2 é igual a 4, esteja eu acordado ou sonhando. Né? Enquanto eu pensar ser alguma coisa, né, um gênio maligno jamais, né, vai me convencer de que eu nada sou ou que eu não existo. A única factualidade que nós temos é essa. É a existência do eu, né? Do eu pensante. Penso, logo existo. Né? Mas, assim, não há essa ideia de que as evidências empíricas, elas são provas. Isso é uma fé cega nos sentidos. Desculpa, tá, gente? Eu estou com um pouquinho de tosse. É uma fé cega nos sentidos. Né? Isso é uma fé cega nos sentidos. E o mesmo humanista secular vai criticar a religião e vai chamar a fé de cega. Mas isso essa crença em evidências empíricas, essa crença na empiria, ela é também também não, ela é que é realmente cega. Porque aí entra o nível mais elevado de Platão. Né? Nietzsche, por exemplo, vai dizer que o cristianismo é platonismo para o povo. Né? Platão dirá que existe aí sim, né, um nível mais elevado que a opinião, que o senso comum, que é a doxa, né, a mera crença costumeira, o mero achismo, a mera opinião, que é a ciência, a episteme. Então aí ele entra num nível mais elevado, que é a dianoia. É o conhecimento que nós alcançamos por meio do raciocínio, por meio, né, da lógica, por meio da analiticidade, da dialética.
do pensamento analítico rigoroso, né, por meio do analítico a priori, do juízo analítico a priori, né, aquele cujo predicado já está contido no sujeito. Esse sim. Né, isso inclui também as ideias matemáticas, os teoremas matemáticos. Isso é a dianóia. Só que Platão vai dizer que esse não é o nível mais elevado da episteme ou da ciência. Ele vai dizer que o nível mais elevado da ciência é a intuição intelectual. É aquele conhecimento que não precisa de raciocínio. Ele é imediato, porque a definição de intuição é a apreensão imediata do objeto do conhecimento. Imediato em que sentido? Sem a mediação do quê? Sem a mediação do raciocínio. Sem a mediação do silogismo. Né? Então, é o reconhecimento imediato da verdade. Ou seja, sem a mediação de raciocínio. É o reconhecimento da verdade sem raciocinar. Né? Você vê imediatamente que uma ideia é verdade. Isso se dá, muito provavelmente, na reminiscência. Quando você, por exemplo, o Banquete fala da dialética erótica. Por meio da dialética erótica, você pode, né, relembrar das ideias universais, o bem em si, o belo em si, pela contemplação das coisas belas. Então você tem um vislumbre, uma reminiscência, uma intuição intelectual, né, do bem em si, das ideias. Né? Isso é a forma mais elevada de ciência, de conhecimento, né, para Platão, que é o que ele chama de intelecto puro. Né? Então, e essa intuição, em Platão, é um êxtase, é uma experiência mística. Né? Então, você vê o Sócrates, ele era tomado por um daimon, e ele tinha esses vislumbres profundamente, né, lúcidos, né, e profundamente místicos. Aí essa distinção entre razão e êxtase místico já cai aqui. Porque a gente tem aqui o Sócrates, que era tomado por um daimon, um demônio. Não é demônio no sentido cristão, não. É um daimon, ele era tomado porque os gregos acreditavam que quando você era um grande orador e estava inspirado, você tinha sido tomado por algum deus. Algum deus, né? É o furor de algum deus, né? Que estava, né? Tinha a própria ideia de entusiasmos. É uma palavra grega, entusiasmos. Era o orador muito inspirado, era um professor muito inspirado, era um poeta muito inspirado. Os próprios poetas, né? Eles invocavam as musas, né, faziam uma invocação a Apolo para terem inspiração poética. Né? Então isso é uma ideia que vem dos gregos. Então o racional não está necessariamente oposto, né, ao místico, ao estático, ao transe, ao estado alterado de consciência. Né? Inclusive nós podemos dizer que a dimensão mais elevada da racionalidade é um êxtase estático, né? É a intuição intelectual. E eu acredito que essa intuição intelectual é a melhor definição de fé. Né? Porque a experiência que eu tenho com a fé, como homem de fé, que eu já sou há muitos anos, e lendo Platão, eu reconheço toda a minha experiência de fé ali no que Platão falou. Porque a fé tem raciocínio, ela tem atividade intelectual, ela tem atividade de investigação, né, como você juntar as peças de um quebra-cabeça. Ela tem aquilo que o William James chamou de, né, raciocínio abdutivo, abdução. Né, é você, através de várias pistas que apontam para uma mesma direção e que exigem um veredito da razão, né, chegar a uma conclusão, né, como uma investigação. Né. Acho que tem tudo isso, né, na fé. A fé é um trabalho investigativo, sim, né? Ela não é uma coisa oposta à razão. E, sobretudo, né, a intuição intelectual, que eu aqui estou igualando à fé, né, ela é, sim, a definição de razão. Né? Porque a definição de razão que eu costumava utilizar, e agora que eu entendo ela muito melhor dentro do contexto do pensamento platônico, o que é razão? Razão é a faculdade pela qual nós reconhecemos a verdade. Né? Razão é a faculdade pela qual podemos discernir a verdade única nos diversos sistemas, nas diversas cosmovisões, nas diversas religiões. Nós podemos
perceber que existe uma ideia básica, um núcleo de sabedoria primordial, né? Então, isso é razão. E o que é a fé? A fé é a verdade que está dentro de nós. É a verdade que está dentro, né? Internamente, no mundo interno, ou seja, onde há a reminiscência na alma, né? Quer dizer, é a verdade que está na alma. E os gregos acreditavam na alma. Platão dizia: a alma é pré-existente. Platão acreditava na pré-existência da alma. A alma, né, ela contemplava todas as verdades, depois ela perdia as asas, né, descia do mundo das ideias, da mansão inteligível, ela, né, de onde estavam os deuses, lá onde ela via tudo na abóbada celeste, ela contemplava todas as ideias, se tornava leviana, perdia suas asas, né, entrava num corpo, encarnava e esquecia tudo, né? Então, toda atividade de conhecimento é de relembrar aquilo tudo, ou seja, a reminiscência. A reminiscência é a expressão da intuição intelectual e, para mim, é a verdadeira definição de fé. Porque quando você fala de reminiscência, você está falando a verdade não está nos sentidos, a verdade está dentro de nós, na alma. Né? Então essa é a própria definição de fé, ou seja, a fé é aquela verdade que está dentro da nossa alma. Essa é a melhor definição de fé. A fé nada mais é que o reconhecimento da verdade. E é interessante que isso também é o conceito de razão. É o conceito mais elevado de razão. As pessoas confundem razão com raciocínio, mas a razão é isso. Entendeu? Por meio essa verdade que está dentro da alma é o que nos faculta discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal, né? Entre o verdadeiro e o falso. Né? A gente faz isso pela verdade que está dentro da alma, muito mais, né, do que por evidências empíricas. Né? Mesmo aquele que defende as evidências empíricas, ele não percebe que faz isso, mas talvez está no nível subconsciente, mas muitas de suas verdades elas vêm muito mais de sua alma do que propriamente dos sentidos. Né? Convenhamos, né, gente? O conhecimento se alcança muito mais pela razão do que pelos sentidos. Como é que a humanidade chegou à conclusão que a Terra é esférica? Não foi pelos sentidos, foi pela razão. Né? Os marinheiros, os navegantes, né, eles olhavam, né, a linha do horizonte no mar, viam aquela linha reta, aí muita gente achava que que a Terra era plana. Né, porque via uma linha reta no horizonte lá do mar. Né? Mas depois começaram a perceber, mas quando o navio se afasta do porto, o porto desaparece. Quando o navio se aproxima de uma ilha, a ilha se levanta da linha do horizonte, à medida que o navio vai se aproximando. Isso só é possível se a Terra for esférica. Né? Então note que, né, a humanidade chegou a essa conclusão não pelos sentidos, mas pela razão. Né? Então, gente, é isso que eu queria dizer. E a razão aí, né? A gente já viu que não é redutível a evidências empíricas. Então, reduzir a razão a evidências empíricas é de um reducionismo extremamente leviano e desonesto, tá, gente? Então, isso é um recado para o humanista secular e é um recado também para o religioso, que ele não tem que temer e ele tem que parar de se resignar ao ser ridicularizado pelo pensamento secular. Eu estudei filosofia, né, sou graduado em filosofia, sou professor de filosofia, né, e estou aqui, estudei tudo isso justamente para descobrir, né, que se a gente não tem conhecimento, a gente é enganado mesmo. Né? Infelizmente, isso é uma coisa do ser humano. Isso é uma disputa política, é uma disputa por poder. Tá, gente? Então, muito obrigado por me ouvirem até aqui e até o nosso próximo vídeo. Até mais.